recarregar as energias, para a gente continuar. Enquanto o pessoal está entrando aí, já vou procurando aqui um índice esclerométrico para a gente trabalhar. Pronto. Como a gente tinha parado lá no conteúdo referente à esclerometria, né? Nós temos aqui alguns valores. Vocês vão depois fazer uma atividade para praticar, tá? Vou mostrar para vocês como é que a gente calcula com o tratamento estatístico, que é bem simplesinho, mas só por desencargo de consciência. Isso é normalmente uma prática que a gente realiza e como a gente não está fazendo a parte prática, mas pelo menos eu estou mostrando que a norma não deixa tão claro como é que calcula. Eita, é formatação condicional. Deixa eu limpar aqui a regra. Apagar esses valores, né? Beleza. Então, vamos considerar que aqui são os 16 pontos que a gente coletou no ensaio, tá certo? Lá de esclerometria, aquele que gera um impactozinho, né, e que a gente mede resistência superficial. Então, eu consegui coletar os 16 pontos para um determinado elemento estrutural. Vamos supor que é uma viga, tá? E aí, a partir desses valores, a norma determina que a gente deve calcular a média. Então, primeiro passo, vamos calcular aqui nossa média. Igual média. Selecionar os 16 pontos, então coloquei lá igual, média, e selecionei o intervalo que eu quero, tá? Então, a média para esse vou considerar aqui como média 1, a média para os nossos 16 pontos corresponde a 21,7, né, aproximadamente. 21,7. A média pede que a gente garanta uma precisão de 10%. Por quê? Porque esse é um ensaio que tem uma variabilidade muito grande de dados, né? Que vai em função do posicionamento do equipamento, da velocidade, né? Da superfície, de como está a disposição desse concreto na superfície, se tem carbonatação ou não. Então, como ele tem essa variação muito grande, ela vai e diz, olha, tem que estar com uma precisão de 10%. Então, vamos encontrar o nosso intervalo. Vou botar aqui, vou considerar como média inferior 1 e média superior 1, tá? Vou considerar inicialmente a primeira aqui. Então, a minha média inferior vai ser 21,7 multiplicado por 0,9. Então, igual a 19,5. E depois, a minha média superior vai ser essa média que eu encontrei para os 16 pontos, multiplicado por 1,1. Ou seja, 10% para baixo, 10% para cima. Ok? Até aí, tudo bem. Agora, qual é o nosso processo? Qual é o nosso segundo passo, né? Depois que a gente calcula essas médias? É identificar se dentro desses pontos existe algum... Oi? Não está apresentando. Não está apresentando? Não. Ah. É porque estava com a música aí. Esqueci que tinha que botar aqui para retornar. Certo? Então, deixa eu voltar aqui para o Excel. Vou recapitular, né? Melhor? Refaço aqui, né? Então, tenho aqui nossos 16 pontos. Vou calcular minha primeira média. Então, igual a média. Seleciono meus 16 impactos. Encontrei minha média de 21,7. Agora, a gente precisa determinar aquela precisão de 10%, né? Encontrar um intervalo que compreende uma precisão de 10%. Então, vou pegar essa minha média, igual a média, vou multiplicar por 0,9 e vou multiplicar
essa média por 1,1. 10% para baixo, 10% para cima. E agora eu venho para o próximo passo, que é determinar se existem valores dentro desses 16 impactos que não estão compreendidos dentro desse intervalo, tá? Então, vou aplicar uma formataçãozinha condicional. Eu seleciono meu intervalo, deixa eu abrir aqui para a gente poder ver melhor. Eu seleciono meu intervalo de dados, venho aqui e coloco formatação condicional. Realçar as células que estão entre. Eu vou escolher esse porque é mais prático, tá? Mas aí vocês podem calcular do jeito que acham melhor. Vou botar um intervalo de 19,5 a 23,9. Olha o que aconteceu. Ficaram dois valores encontrados de um impacto que não estão compreendidos dentro desse intervalo, que seria o impacto 11 e seria o impacto 26. Ou seja, nós vamos poder calcular, né, uma nova média, porque esses pontos aqui que não estão compreendidos no intervalo vão ser eliminados. Então, vamos lá para nossa média 2. Nossa média 2, agora a gente passou a ter apenas 16 pontos, tá? Então, média, vou selecionar aqui 23, vou apertar o Ctrl. Vocês podem somar e depois subtrair, tá? Fica aí do jeito que vocês preferirem, para calcular a média. Então, eu encontrei a média no valor de 21,9. 21,9. Aí, eu vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui, vou calcular a minha média inferior 2 e minha... Esqueci de botar, não foi? Minha média inferior 2 e minha média superior 2, tá? Igual a 21,09 e igual a 21 vezes 1,1. Então, meu intervalo está muito parecido. Possivelmente, eu não vou eliminar mais nenhum dado. Mas, por desencargo de consciência, eu vou até tirar essa formatação condicional para a gente poder visualizar melhor, tá? E eu venho aqui limpar das regras selecionadas. Pronto. Venho aqui, seleciono o meu intervalo, né? Formatação condicional, venho realçar células, está entre e adiciono meu novo intervalo. 19,7 a 24. Vou apertar OK. Olha só. Não tem mais nenhum valor que deva ser excluído. Todos os valores, todos os 14 impactos que sobraram depois que a gente aplicou a precisão de 10% permanecem. Ou seja, a média que eu vou entregar ao meu cliente é de 21,9, tá? Depois que eu dei esse tratamento. Professora, e se tivesse outros valores que deveriam ser eliminados? Aí você ia gerar uma terceira média, ia calcular a média inferior 3 e a média superior 3, ia verificar se existe ainda algum número que não está compreendido, e se tivesse, iria eliminar. Tá? Então, é muito comum a gente rodar esse processo durante várias vezes, até que todos os números estejam dentro desse intervalo. Agora, tem um ponto importante. Eu preciso ter pelo menos 5 pontos, né, 5 impactos definidos aí para esse ensaio, tá? Que é o que a norma determina. Se tiver 4, você não conseguiu o resultado e vai ter que voltar em campo. Reavaliar, né? Se realmente é a superfície que não está garantindo para você fazer um ensaio de precisão, ou se ou se foi algum erro na hora da execução do ensaio, tá? Da coleta dos dados, ok? Mas esse seria o resultado de 21,9 que a gente entregaria ao cliente. Aqui, aparentemente, não tem tanta diferença de 21,7 para 21,9, porque as nossas amostras, os nossos resultados estão bem homogêneos. Mas existem situações em que você tem uma diferença muito grande. Deixa eu ver aqui um resultado. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver se eu encontro assim. Eita, só apareceu o nome do menino. Deixa eu ver, esclerometria. Não é esse. Estou tentando lembrar o nome do arquivo.
Não. A gente vai perdendo o nome dos arquivos. Eu já não lembro como é que tá. Tem um que... Bezerro, não tô encontrando. Deixa eu testar de novo aqui. Individual. Não encontrei. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Que nesse caso a gente rodou 3 vezes o índice esclerométrico. Para poder calcular, tá? Mas você vai repetir quantas vezes for necessário para ter essa homogeneidade nos dados. Beleza? Simples de fazer. Tá tranquilo? E aí, vamos colocar a mão na massa para exercitar. É nossa atividade agora, acho que é nossa atividade 2. Calcular o índice esclerométrico. Deixa eu carregar aqui. Atividade 02. Índice esclerométrico. Coloquei lá alguns dados, tá? Considerando que vocês vão aplicar esse tratamento. Eu lembrei o que eu estava para comentar com vocês, eu esqueci no finalzinho da manhã. Era falar sobre equipamentos que são chineses, né? Que é uma tendência hoje no mercado, muita coisa que a gente compra ser chinesa. Vale salientar algumas coisas desses equipamentos, tá? É importante que, se você for investir em comprar um equipamento desse, pondere quais são os tipos de serviços que você vai utilizar. Se for um serviço particular, talvez não tenha tanta confusão em relação a utilizar um equipamento chinês. Mas se for algo para nível de perícia, que vai passar por uma grande sabatina, né? Porque, olha, o perito, ele é nomeado pelo juiz. E aí, dentro do processo, as partes, elas têm o direito de ter o assistente técnico, né? Que é como se fosse um perito, só que o perito, propriamente dito, é aquele profissional que foi nomeado pelo juiz, certo? E o assistente técnico, ele é uma pessoa que representa uma das partes, ou seja, por mais ético que for o profissional, sempre vai ter uma visão mais tendenciosa e vai mostrar um ponto de vista mais favorável à parte que está sendo representada. Já o perito, ele tem que escrever, ele tem que inspecionar de maneira imparcial, né? E aí, isso recai sobre partes de perícia. Se você tiver com equipamento que não é um equipamento de boa precisão, não for um equipamento reconhecido e que muitas vezes não tem o certificado de calibração, você não vai poder utilizar a nível de perícia, certo? Talvez para um cliente particular você até consiga, para fazer assistência técnica você consiga, mas para perícia não, tá? Só para deixar, ressaltar essa informação, porque eu tive um aluno que eu ministrei a aula e ele ficou tão empolgado em trabalhar com o setor que terminou comprando, inclusive, um esclerômetro que era chinês. E aí chegou o esclerômetro para a gente poder verificar, né, a calibração e tudo mais, e bem complicado aceitar isso a nível de mercado, tá? Ainda não temos essa aceitação. Beleza? Então, vão lá no Google Sala de Aula e calculem. Eu vou ver se eu encontro esse serviço que eu fiz aqui. Eu não lembro com qual nome eu salvei ele. Calculem lá o índice esclerométrico usando o Excel. Isso facilita muito a vida da gente, tá? Porque você não vai fazer só um ponto, você vai pegar vários pontos, né? Como eu tinha comentado com vocês. Vamos lá, eu vou procurar aqui enquanto vocês estão calculando. Quanto tempo para calcular? 10 minutinhos é suficiente? 10 minutinhos conseguem? Para fazer o índice esclerométrico.
Vocês querem que eu repita o processo? Que eu calcule novamente? Pronto. Então, vamos lá. Chegou atrasado também. Tudo bem. Então, vamos lá. Vou pegar um outro ponto aqui. Deixa eu buscar. Ah, não, tá para cá. É esse B. Deixa eu pegar um. Vou pegar esse. Ponto 5. Vou pegar o ponto 5. Vou usar já o valor corrigido, tá certo? Esse valor corrigido que eu estou comentando aqui com vocês é o valor quando a gente corrige a posição, que o próprio equipamento vem com ábacozinho de correção, tá? Então, deixa eu remover essa formatação condicional. Acho que ele está só marcado com... Pronto. Pronto, já deixei aqui, tá? Então, nós temos os 16 impactos. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular a média. Eu vou fazer de uma forma diferente que eu fiz do outro. Vou fazer mais mastigadozinho. Então, deixa eu inserir aqui. Eu vou botar a soma, tá? Beleza. Então, eu vou fazer o somatório de todos os pontos que eu encontrei, né? Do primeiro ao 16, impacto, todos os valores que eu encontrei para eles. Então, o somatório deu 350. Vou calcular a média. A minha primeira média vai ser em função dos 16 impactos. Então, eu pego 350 dividido por 16. Dá 21,9, né? Vou deixar com uma casa decimal só. 21,9 é a minha média. Mas para que eu considere ela minha média oficial, eu vou precisar aplicar o tratamento estatístico que a norma determina, né, que é a precisão de 10%. Então, eu vou pegar essa média que eu encontrei de 21,9, vou multiplicar por 0,9, que é 10% abaixo, e vou calcular a minha média superior, que é 10% acima. Então, pego a média, multiplico por 1,1. Meu novo intervalo, para que isso tenha uma confiabilidade de 10%, né, uma precisão de 10%, os valores devem estar compreendidos entre 19,7 e 24,1, tá? Então, eu vou, para facilitar a nossa vida, eu vou selecionar esses 16 pontos e vou adicionar uma formatação condicional para a gente poder visualizar, né? O que faz parte e o que não faz parte. Então, vou considerar que ele coloque uma coloração vermelha, um preenchimento vermelho, todos os valores que estiverem compreendidos entre 19,7 e 24,1. E vou apertar OK. Olha o que aconteceu. Eu tive 1, 2, 3, 4 pontos. 4 pontos que devem ser eliminados porque não fazem parte desse intervalo com a precisão de 10% e que esses valores estão interferindo negativamente na minha média. Então, eu venho aqui e vou calcular novamente a minha média, né? Vou fazer o seguinte, eu vou fazer a soma, eu vou fazer uma nova soma, para facilitar. Senão, vocês calculam direto a média, como eu fiz no outro, tá? Então, eu vou botar aqui soma 2. Soma 1 e a soma 2. Na soma 2, eu vou ter que eliminar todos esses valores, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar que eu já tenho o somatório total e vou vir aqui e pedir para subtrair 29, que não faz parte, 17, que não faz parte, 18, que não faz parte, e 28. E 28. Vou fechar o parênteses, nem botei. E vou dar Enter. Meu novo somatório passou a ser 258. Só que a minha nova média está compreendida em quantos pontos? Eu tinha 16, eliminei 4, então ficaram 12 impactos. Então, dividido por 12. Minha nova média passou a ser 21,5.
Vou multiplicar aqui por 0,9 para encontrar a média inferior e vou multiplicar novamente por 1,1. Então, eu tenho 19,4 e 23,1 para o nosso novo intervalo. Vou selecionar os meus valores e vou aplicar a formatação condicional. Realçar a célula que está entre. Venho aqui para 19,4 e 23,7. E vou apertar OK. Vou observar aqui, não houve mais nenhum valor eliminado. Portanto, a minha média oficial vai ser de 21,5. Essa média de 21,5 é que eu vou analisar, é que eu vou vir aqui naquele boletim técnico e vou identificar, eita, 21,7, né? Aonde é que ele está compreendido? Ele está compreendido como uma qualidade ruim do concreto. Então, você faz a referência do boletim técnico e traz essa informação, tá bom? Muito embora que você pode correlacionar também com a resistência à compressão. Então, você pode dizer ali que se o concreto que estava investigado é de 25 megapascal, até que está muito próximo, né? Então, efetivamente, está girando nessa proximidade de 25 megapascal a resistência, certo? Beleza? Professora, entra na aba novamente da cor vermelha. Não entendi. A aba da cor vermelha? Não entendi. Repete aí, que eu tô um pouco lenta. A gente almoça, fica lento, vamos dar uma energizada, né? O da formatação condicional. A formatação condicional eu coloquei só para facilitar a visualização, mas vocês podem utilizar outras fórmulas, ou pode fazer de olho mesmo essa observação. É porque quando a gente tem muitos pontos para verificar, fica mais rápido colocando assim, certo? Aí você tem várias formatações condicionais que podem ser usadas. Eu utilizei o realce em célula para quem está entre, mas você pode utilizar que é maior do que ou menor do que. Aí aplicaria 2 vezes. Nas mesmas células que você está trabalhando. Pode ter mais de uma formatação condicional. Beleza? Perfeito? E agora, conseguem calcular lá o índice esclerométrico? 16 impactos. Dá certo? Sim? Professora, para enviar no a linha adicional trabalho, né? Normal? Isso, adicionar o trabalho. Obrigada. Nada. Eu quero ver se eu encontro outro. Enquanto vocês estão calculando aí, deixa eu ver se eu encontro esse. De alunos. Tá até como recuperado aqui. Deixa eu abrir esse arquivo. Pronto.
Pronto, esse daqui, que foi de uma edificação lá de Caruaru. Esse daqui, ó, teve 3 processos, né, para eu poder encontrar a média, para eu poder definir qual é a média, né. Aqui ainda teve correção por conta da mola do equipamento, mas é assim a entrega, né, basicamente, dos resultados, tá? Olha a diferença, ó. Pilar com 40,5, pilar com 25, pilar com 26. Nesse caso daqui, eles estavam com suspeita do cimento. Duvido muito que era cimento. Se não achar, se você não achar o índice esclerométrico, né, se não conseguir os 5 pontos, aí você não vai poder utilizar esse ensaio, certo? Então, vai ter que refazer. Aí você vai observar. Se a superfície for irregular, você não deve aplicar, porque você já viu, já testou e viu que não dá para coletar dados. E se você vê que foi um erro de manuseio do equipamento, né? Aí você volta lá e refaz o sistema, refaz o ensaio, tá? É rápido também para refazer. Tem bicho de 7 cabeças, não. Beleza? Deixa eu ver. Nossa terceira atividade é o quê? Ah, essa é mais pra frente. Atividade 2, já 2 pessoas entregaram. Ótimo. Bem simplesinho, né? Oi, Paulo. O link das atividades é? Você já está vinculado a essa turma. Eu vou mandar o link novamente, mas você já está vinculado a essa turma. Uma vez que você entrou, vai ficar sempre lá, tá? Por nada. 10 minutinhos para fazer, né? 2h10 a gente retorna, vamos iniciar um novo conteúdo, dar continuidade às manifestações. Vamos falar de outros ensaios.
Professor, segundo, nós retiramos o valor que não passou e calculamos uma nova média sem aquele valor. É isso mesmo, tá? Você vai recalcular em função do que você eliminou. E aí vai ficar, por exemplo, você tirou 2 pontos, eram 16 impactos, agora a sua nova média vai ser dividido por 14 impactos, tá? Lembrando de mudar isso daí na média. Professora, no caso, tira a média para cima de 10%, né? Para baixo de 10%, depois eu tiro a média dessa média, não é isso? Aí aí dos pontos que sobraram, que ficou compreendido dentro desse novo intervalo, aí você calcula uma nova média. Ah, tá. Então já pego eles e elimino, né? Pego o que Isso, ficar fora da mágica, eu elimino. Depois que eu vou fazer a média. isso. Né? Tá certo. Faz a marcação, coloca a formatação condicional que te ajuda a identificar quais são esses pontos, e aí você gera essa nova média, tá? Certo. Obrigado. Nada. Enquanto vocês estão fazendo essas atividades, eu adicionei lá no Google Sala de Aula, tá? Mais um laudo, para exemplo. Esse é um laudo que é mais completo, é um laudo que era como assistente técnico. Deixa eu vir aqui. E adicionei também um modelo de proposta, para vocês saberem como é que a gente manda, né? Ó, coloquei esse exemplo de laudo, que é um serviço de Salgueiro, relativamente recente, de dezembro do ano passado. E aqui pega um conjunto como um todo, para que vocês tenham uma ideia. Essa edificação, nós tivemos, acho que 40 anomalias, se não me falha a memória. De todos os tipos. Isso é uma casa recém-construída, tá? Cadê? 46. 46 anomalias, e aqui vocês conseguem encontrar também alguns temas que eu não vou abordar nessa aula, tá? Nessa disciplina, que seria grau de risco e matriz Guth. Muito fácil de entender, de saber como é que usa e te dá uma boa organização para o laudo, sabe? Eu, particularmente, gosto de sempre deixar o laudo não de maneira subjetiva, mas o mais direta, mais calculada possível. E a partir desses indicadores aqui, dessas ferramentas, você consegue gerar o grau de priorização, né, dos serviços que têm a serem realizados. Você imagina uma casa que tem 46 manifestações patológicas, você tem que guiar o cliente por onde ele deve começar. E a matriz Guth, junto com o grau de risco, te dá esse direcionamento, tá? No próprio laudo, tem uma partezinha que eu explico sobre o grau de risco e tal. Professora, Oi? só poderia repetir essa parte da matriz que a senhora falou? Da matriz Guth. Deu uma cortada aqui, aí eu Tá. sou... Bom, essa matriz Guth, ela é uma matriz que a gente usa para gerar um grau de prioridade, para eu saber o que é que deve ser feito de maneira prioritária. Isso é muito importante tanto para o cliente, como também é importante para um condomínio, porque normalmente a gente nem tem todo o dinheiro para iniciar, e muito menos vai conseguir iniciar todos os serviços ao mesmo tempo. E aí é preciso definir um sequenciamento daquilo que é mais relevante para a estrutura, tá? Então, o método Guth, ele analisa gravidade, urgência e tendência. São esses 3 fatores, que inclusive é uma ferramenta administrativa, mas que a gente traz ela também para a engenharia. E aí, a partir dessa pontuação que a gente encontra da matriz Guth, você consegue colocar em ordem, né, quais são as manifestações que prioritariamente vão ser tratadas primeiro. Aí eu gosto de confrontar, eu particularmente gosto de confrontar o que eu encontrei na minha matriz Guth, tá, com o que eu encontrei no grau de risco, que é uma metodologia proposta pelo IBAP, tá? E aí, nesse grau de risco, você analisa a manifestação patológica em um grau de risco, tanto de gerar impacto ambiental, risco de colapso e tudo mais, e consegue classificar ele em mínimo, regular e crítico, tá? Então, eu sempre faço eu sempre confronto, né?
Nesse projeto aqui, nesse laudo, eu também fiz um mapa de dano, mostrando onde era que existiam as principais manifestações patológicas, né? Tem muita coisa aqui. É um laudo bem completo. Tem uma classificação que eu fiz nele de vícios construtivos, né? Classificando ele em aparente e oculto. Então, também é relevante você adicionar se é um caso jurídico. Nesse caso, o cliente, ele precisava entrar na justiça contra a construtora. Por isso que eu coloquei esse apanhado. Aí, se vocês quiserem se aprofundar, no próprio laudo, tem uma parte em que eu venho para a abordagem da metodologia e eu explico tudo isso que eu estou falando para vocês, como eu vou realizar. Explico as ferramentas, o mapa de dano, a matriz GUT, o grau de risco, tá? Então, tá tudo aqui bonitinho, dá para vocês estudarem pelo laudo também. Beleza? Minha gente, minha garganta já tá arranhando. Como eu tô fraca. Aí eu adicionei o que eu tinha comentado com vocês, que seria um modelinho aí de proposta de serviço. O laudo desse serviço está também anexado aí, tá? Na disciplina. Tá aqui o que é a inspeção estrutural, né? Qual é o objetivo dela, a metodologia que vai ser usada, as ferramentas que serão utilizadas. Então, aqui foi identificado que seria aplicado o checklist, a utilização de fissurômetro, câmera termográfica, tacômetro, potencial de corrosão, esclerometria e o registro fotográfico. Ainda coloco algumas especificações aqui, né, de recomendação se o cliente quiser colocar mais abrangente. Coloco o valor do serviço, eu particularmente gosto de trabalhar dessa forma, eu recebo 50% de início, 50% depois, né? O 50% para iniciar o serviço, 50% quando entrega. Não gosto de receber depois, porque corre risco do cliente desistir no meio do caminho e você já ter se desgastado aí para fazer o serviço e estar com ele parcialmente pronto e terminar levando um belo de um calote, né? Esse serviço mesmo eu fiz em um domingo inteiro, foi o dia inteiro, eu saí mais de 10 horas da noite, porque é uma escola e aí a gente só podia trabalhar durante o final de semana até para não chamar a atenção do pessoal. Diferente de obra que a gente quer colocar a placa, né? E até uma forma de divulgar o nosso serviço, normalmente quem contrata a inspeção predial não quer colocar a nossa placa não, identificando ali que tem um problema, certo? Ele normalmente fica oculto, como é um problema que já se resolveu ali ao longo do caminho, eu já posso compartilhar com vocês, certo? Mas aí serve de modelo para que vocês comecem a elaborar aí a proposta para os clientes, né? Que é o mais importante. Conseguiram calcular bonitinho? Difícil? Simples? O que é que acharam? Professora, Oi? eu estou com uma dúvida. Quando é para colocar a formatação condicional, aí eu coloco os valores que eu coloquei entre tanto e tanto. Aí, Certo. no caso, eu coloco o menor valor e o maior valor das amostras, ou eu coloco com os 10% a menos ou a mais? Qual dos Não. dois eu utilizo? Você vai colocar lá no teu intervalo da formatação condicional a tua média inferior e a tua média superior, que seria Certo, o intervalo que as amostras devem estar compreendidas, entendi. certo? Tá bom, obrigado. Nada. Acharam tranquilo calcular? Sim. É um ensaio muito fácil, muito prático, né? Vocês vão Tranquilo, gostar. professor. É só a receita do bolo que eu não peguei toda, mas é bem tranquilo, né? Certo. Mas ficou Professor, com alguma dúvida, Paulo? Pode falar. não, outra dúvida em relação a essas vistorias que a gente faz, né? Como eu posso nomear, né? Que eu não sei como colocar água que fica empoçando, vamos supor, um corredor, né? De uma casa que a água não teve a inclinação necessária. Tem algum nome técnico para a gente colocar nisso? O caimento que você fala Sim, caimento, isso. é o Isso. caimento. Sim. Você vai usar como caimento. Tá. Caimento, declividade, você vai condicionar a essa terminologia. O percentual de inclinação. Isso dá processo, professor? Não, né? Não tem vantagem, não, né? Para quem está fazendo.
tem para ele reparar. Na realidade, tudo depende do advogado, vice Paulo. Eu vou ser bem sincera. Porque isso gera um inconveniente para a pessoa que está lavando, ou quando é o banheiro, que a água fica empoçando, né? No caso desse meu cliente de Salgueiro, vocês vão ver lá no laudo que tem um caimento que estava errado. E que no laudo eu estou cobrando esse caimento sim. E que, inclusive, eles conseguiram negociar e a construtora voltou para essa obra para terminar, né, e refazer os sistemas que estavam errados. Muito embora que ali existia anomalia endógena e que essas anomalias endógenas elas vão ter uma continuidade ao longo dos anos, né? Vai ter uma progressividade ao longo dos anos. Só que o caimento acontecia o quê? O Salgueiro não chove muito. Eu tenho comentado com vocês que lá é sertão, né? Eu trabalhei lá por volta de 2017, eu acho. 16, nem lembro mais. Mas aí, lá não é de chover. Quando chove, chove muito, como sertão, né? E o que acontecia é que quando chovia, a água empoçava na entrada da casa, naquele terracinho da entrada da casa. E isso gerou um transtorno tremendo, né, para o proprietário. O construtor, sabe o que era que ele queria fazer? Colocar um ralo. É assim o modelo arquitetônico: sobe a escadinha e entra na casa, né? Tem uma porta e entra na casa. Imagina um ralo numa entrada de casa. Não tem lógica, né? E aí, como foi que a gente fez? A gente refez o sistema, removeu a cerâmica, ele deu caimento no contrapiso e veio com revestimento novo. E já que não tinha um processo de escoamento, um direcionamento para escoamento, a gente pintou a lateral da fachada com um impermeabilizante do material membrana polimérica, que é o que a gente conhece por Vedaprem, da Vedacity, né, o mais conhecido. Ele tem vários tipos de coloração e ele tem uma boa resistência aos raios solares. Então, foi isso que a gente propôs para tentar minimizar esse erro, né? Porque já veio do projeto e junto com a execução. Então, eu estou dizendo assim que depende, mas se o advogado colocar dentro de um processo as devidas justificativas, você mostrar a parte técnica do transtorno do uso, isso gera uma causa, né? Causa, pelo menos, de danos morais, eu tenho certeza que consegue. Tá? E é considerado também um vício construtivo. Agora, cabe ao cliente definir se vale a pena esse transtorno. Por que eu estou dizendo isso? Os processos, eles são muito lentos, mas é tipo muito, muito lentos. E é porque depois dessa pandemia, a maioria dos processos, eles estão eletrônicos, né? A gente tem um portal e esse portal, a gente entra com o nosso login, ou com a nossa certificação. Isso daqui é o nosso painel. Aqui fica a parte dos processos que a gente está vinculado. Eu só não vou abrir para vocês não verem os números dos processos, tá? Porque tem alguns que são sigilosos. Eu sou vinculados a 3 varas. Em andamento, nós temos um processo em Caetés e 3 processos em Caruaru. São 4 processos que estão em andamento, que ainda não concluíram. Então, aqui, inclusive, tem processo que acabou de ser digitalizado. Aí ele vai estar jogando para essa plataforma. Mas, mesmo assim, é muito demorado. Talvez o transtorno do processo é que não compense o valor final, certo? É só isso que tem que ponderar. Talvez negociar diretamente com a construtora ou com o construtor, né, com o empreiteiro que fez o serviço, seja mais viável do que colocar em um processo. Foi isso que eu perguntei o que aconteceu. Um cliente meu queria que eu fizesse uma perícia lá na casa dele, que estava com caimento, né, inclinação errada, e alguns outros vícios pequenos de construção, alguns pequenos. Né? Aí quando eu dei o orçamento a ele disse, mas Paulo, vai me cobrar isso tudinho para fazer a perícia. Eu disse, pois é, eu fosse você, eu não iria, porque você vai ter que pagar advogado, tá, custos processuais, né? Não ia para frente, mas se você quiser, a gente faz. Né? Ele até optou em não fazer, né? Aí eu tenho uma pergunta, nesse caso aí, o engenheiro executivo dessa casa que executou, né? Ele tem ele responde judicialmente por isso, por um erro da construtora?
Vamos para a parte de responsabilidade. Foi muito boa essa pergunta. Porque o que, que acontece com a maioria das construtoras? A construtora grande, ela tem um engenheiro, ou 2 ou 3, que fundaram a construtora, e que eles respondem por toda a execução, né? Normalmente, o nome que está na placa da obra é sempre do dono da construtora, dos sócios da construtora. Não sei se vocês já perceberam isso. E tem um fundamento, tá? Por quê? Porque se eu contrato um engenheiro civil ou um arquiteto, ele se torna responsável pela execução dessa minha obra. Na hora que a obra termina, se ele for demitido ou se ele pedir demissão, ele vai embora da construtora. E na hora que ele vai embora da construtora, sabe o que, que acontece? O acervo técnico também vai embora. Então, não é interessante para as construtoras que simplesmente contrate um engenheiro civil e esse engenheiro civil, ele se torne responsável por todas as obras, né? Porque qualquer problemática que tiver com esse engenheiro e ele for embora, a construtora fica sem acervo, tá? E para o CREA, para comprovar, dependendo inclusive dos processos, é interessante o maior número de acervo técnico possível, o maior número de área construída possível, tá? Se o engenheiro que está na obra, que está comandando aquela obra, ele quer também ter um nível de responsabilidade até para gerar acervo técnico para ele vai emitir uma RT de colaboração. Ele vai ser o engenheiro de execução com colaboração, certo? É muito comum hoje as construtoras adotarem isso daí para não perder acervo. E aí, cabe analisar se o engenheiro que estava tocando a obra, ele estava puramente de boca tocando aquela obra, ou se ele era o responsável legal. Conseguiram entender como é que funciona? Se ele for o responsável legal, se ele emitir uma RT, né, de execução, e não só de colaboração, ou não emitiu nenhuma, esse engenheiro que está respondendo diante do CREA é que vai responder também durante a justiça. Ele pode ser convocado pelo juiz para confrontar o período construtivo, as alegações que estão sendo colocadas. Certo? Certo. Minha dúvida também aconteceu mais ou menos como isso. Uma construtora me contratou para fazer outra casa, né? E eu ia semanalmente ver o procedimento da casa, que eu só assino quando acompanho. Só que de uma semana para outra já foi fechado, sapata, tudo, né? Não sei exatamente como foi, mas resumindo, a sapata era divisa no meu projeto, né? Foi fechada, a ferragem estava ok dos pilares, só que há pouco tempo atrás se cavou a casa vizinha e foi visto que não foi feita a sapata de divisa. Né? Resolveu o problema, né? O engenheiro do outro lado conversou comigo, a gente organizou, trocou o local de novas sapatas, tudo. Mas, assim, eu vi o quanto é vulnerável essa parte da engenharia executiva da gente. Mesmo a gente olhando, fica difícil a responsabilidade ser toda nossa, né? Eu não sei, por isso eu perguntei a ti. Sim. Entra todo mundo no bolo, né? Quando acontece, principalmente se vier óbito, se tiver um acidente e alguém vier a óbito, aí é que a problemática ela aumenta. Aí vem construtora, vai analisar todos os projetos, vai fazer todas as revisões e, enfim, vai investigar de quem é a responsabilidade. E muitas vezes a responsabilidade não está só com o engenheiro. Pode ser que se constate vários outros, né? Vários outros profissionais ali no meio, tá? Mas aí você tem que analisar se você emitiu essa RT de execução, você é responsável. Você se torna responsável. E se você emitiu como corresponsável, você também é responsável. Agora, se você não emitiu nenhuma, você só estava fazendo uma prestação de um serviço terceirizado, sem emissão de RT, que inclusive, assim, a gente faz, mas é errado. Eu também não vou emitir. Tem vezes que eu não emito RT, porque o serviço é pequeno, é uma consultoria rápida, ou coisas desse tipo. Não vale, o preço do serviço não cobre nem a taxa da RT, né? E aí, muitas vezes, a gente faz isso daí. Deveria tudo estar sendo registrado lá no CREA, né? Mas a gente sabe o custo que é para fazer isso. Beleza?